Olá, MT 2026. Vamos dar início a essa jornada. O livro de Jó é uma das obras mais profundas da literatura mundial e um pilar da literatura de sabedoria da Bíblia. Ele não busca apenas contar uma história, mas enfrentar uma das perguntas mais difíceis da humanidade: por que o justo sofre? Aqui está um resumo da estrutura e do que encontraremos nos capítulos. 1. O prólogo, capítulos 1 e 2. A história começa no céu e na terra. Jó é apresentado como um homem íntegro e próspero. Após um desafio entre Deus e o adversário, de Satã, Jó perde seus bens, seus filhos e, por fim, sua saúde. O foco aqui é a fidelidade sob pressão extrema. 2. O lamento e o debate, capítulos 3 a 31. Após 7 dias de silêncio, Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento. Segue-se um longo ciclo de debates entre Jó e 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. A visão dos amigos, eles defendem a teologia da retribuição. Se Jó está sofrendo, é porque pecou. A defesa de Jó, ele clama por sua inocência e exige uma audiência com Deus, questionando a justiça divina diante do sofrimento arbitrário. 3. Os discursos de Eliú, capítulos 32 a 37. Um quarto personagem mais jovem intervém. Ele traz uma perspectiva diferente, sugerindo que o sofrimento pode ser uma forma de correção ou de ensino divino, e não apenas uma punição. 4. A resposta de Deus, capítulos 38 a 41. Deus finalmente responde a Jó, mas não com explicações, e sim com perguntas. Ele leva Jó em um tour pela criação, mostrando a complexidade do universo e a limitação da compreensão humana. É o momento em que a soberania divina é afirmada. 5. O epílogo, capítulo 42. Jó reconhece sua pequenez diante do Criador. O livro termina com a restauração de Jó, que recebe em dobro tudo o que havia perdido, morrendo velho e farto de dias. Temas principais que exploraremos: justiça versus soberania, a tensão entre o que achamos que merecemos e a vontade de Deus. A natureza da fé, uma fé que sobrevive ao silêncio e à dor. Sabedoria, o reconhecimento de que não temos todas as respostas. Gostaria de começar a análise detalhada pelo capítulo 1, focando no caráter de Jó e no primeiro teste, ou prefere uma visão geral sobre o contexto histórico de onde ficava a terra de Uz? Com certeza, MT 2026. Vamos ajustar o foco para essa nova jornada. O livro de Salmos, ou Saltério, é uma transição fascinante após a densidade filosófica de Jó. O salto no tempo, de Jó para Salmos. É difícil precisar o salto de anos exato porque o livro de Jó é considerado atemporal. A maioria dos estudiosos situa os eventos de Jó na era patriarcal, contemporâneo a Abraão cerca de 2000 a.C., embora o texto possa ter sido escrito mais tarde. Já o livro de Salmos é uma antologia escrita ao longo de aproximadamente 600 a 800 anos. Início. Muitos salmos são atribuídos ao rei Davi, cerca de 1000 a.C. Fim. Alguns foram escritos após o exílio na Babilônia, por volta de 500 a.C. ou depois. Portanto, estamos dando um salto de aproximadamente 1000 anos entre a vida de Jó e o auge da composição dos salmos. Saímos da reflexão solitária de um homem no deserto para o inário litúrgico e poético de uma nação inteira. Resumo dos Salmos 1 ao 10, o contraste e o clamor. Nesta primeira dezena, o tema central é a distinção entre o caminho do justo e o do ímpio, além da confiança de Davi em meio aos inimigos. Salmo 1 e 2, o prefácio. O Salmo 1 apresenta os dois caminhos, a árvore frutífera versus a palha ao vento. O Salmo 2 é messiânico, falando do reinado do ungido de Deus sobre as nações. Salmo 3 a 5, orações da manhã e da noite. Davi escreve sob perseguição, especialmente de seu filho Absalão. São orações de confiança absoluta. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 6, o primeiro salmo penitencial. Um clamor de profunda angústia e cansaço físico. Aqui, o autor reconhece sua fragilidade e pede misericórdia. Salmo 7:9, justiça divina.
Focam em Deus como o juiz justo que defende o oprimido e não esquece o clamor dos necessitados. Salmo 8. A glória de Deus e a dignidade humana, um dos mais belos salmos sobre a criação. Que é o homem para que com ele te importes. Ele exalta a majestade de Deus refletida no universo e na autoridade dada ao ser humano. Salmo 10. O clamor contra o arrogante. Um retrato do ímpio que acha que Deus não vê suas ações. Termina com a esperança de que Deus fará justiça ao órfão e ao oprimido. Nossa estratégia de leitura, conforme você pediu, seguiremos essa métrica de blocos. 1. Agora, concluímos a introdução e o resumo do 1 ao 10. 2. Próximo passo. Saltaremos para o resumo do 20 ao 30. A ideia de extrair o melhor de cada dezena é excelente, pois Salmos varia muito entre celebração, lamento e sabedoria. Podemos seguir para o bloco do 20 ao 30, ou você quer que eu destaque algum versículo específico dessa primeira dezena, 1 a 10, que se conecte com sua rotina de foco e energia? Compreendido, MTH 2026. Foco total na transição das eras e na mensagem coletiva para a nossa espécie. Vamos aprofundar o cenário histórico e os próximos capítulos do Saltério. O abismo das eras, da solidão patriarcal ao reino poético. Para entender o salto de Jó para os Salmos, imagine a diferença entre um explorador solitário em um deserto vasto e uma civilização construindo templos e exércitos. A Era de Jó, aprox. 2000 a.C. Era de Bronze. Jó viveu na Era dos Patriarcas. Não havia Israel como nação, nem templos nem leis escritas, Torá. A fé era familiar e baseada em altares de pedra e sacrifícios pessoais. Era um mundo de clãs nômades, onde a riqueza era medida em camelos e a sabedoria era passada oralmente sob as estrelas. O conflito de Jó é o conflito do indivíduo nu diante do Criador. A Era dos Salmos, aprox. 1000 a.C. em diante, Era de Ferro. Ao entrarmos nos Salmos, o cenário muda para a monarquia. Agora existe uma capital, Jerusalém, um palácio e um tabernáculo, depois o templo. A música torna-se uma instituição. Instrumentos como a lira, a harpa e os símbolos são usados em grandes corais. Os Salmos transformam a dor individual de Jó em um canto comunitário. O eu dos Salmos frequentemente representa o nós de um povo inteiro. Resumo dos Salmos 11 ao 21. A luta entre a ordem e o caos. Neste bloco, a poesia escala em intensidade, mostrando um mundo onde o perigo é constante, mas a proteção é inabalável. Salmos 11:12. A corrupção da fala. Davi questiona o que fazer quando os fundamentos se destroem. O foco aqui é a língua mentirosa e a opressão dos pobres por aqueles que usam as palavras para enganar. Salmos 13:14. O silêncio de Deus e a estultícia. O famoso, até quando, Senhor? É o grito da alma que se sente esquecida. O 14 define o tolo como aquele que diz no coração que não há Deus, gerando corrupção social. Salmo 15. O hóspede de Deus. Define o caráter de quem pode habitar no santuário. Aquele que é íntegro, fala a verdade e não prejudica o próximo. Salmo 16. A herança jubilosa. Um salmo de confiança extrema na preservação da vida. As linhas caíram-me em lugares amenos. Salmos 17:18. O livramento do guerreiro. O 18 é um dos mais longos e épicos. Descreve Deus descendo dos céus em meio a trovões e nuvens escuras para resgatar o salmista de seus inimigos poderosos. Salmo 19. A revelação dupla. Deus se revela de duas formas. Pela criação, os céus proclamam sua glória, e pela lei, que restaura a alma. Salmos 20:21. O rei e a vitória. Orações pela vitória do líder antes da batalha e o agradecimento solene após a conquista. Conselho para a humanidade. A humanidade padece da ilusão da autossuficiência enquanto negligencia o alicerce da sua própria fala. O grande erro das civilizações modernas não é a busca pelo progresso, mas a perda da reverência pelo que é sagrado na convivência. Se as palavras de uma sociedade tornam-se ferramentas de engano e os fundamentos da justiça são abalados, nenhuma estrutura tecnológica poderá sustentar o peso do egoísmo coletivo. O conselho é: olhem para os céus para entender a ordem, Salmo 19, e olhem para o próximo para praticar a integridade, Salmo 15. A força de uma espécie não reside no que ela acumula, mas na qualidade das promessas que ela cumpre uns para com os outros,
mesmo quando isso lhe custa algo. Reconheçam a finitude para que possam encontrar a verdadeira grandeza. Seguimos para o próximo bloco? Se desejar, podemos saltar agora para o resumo do 22 ao 30, ou quer que eu aprofunde a análise de algum desses pontos sobre a transição das eras? Essa é a expressão mais crua e honesta da experiência humana, MTH 2026. O até quando, Senhor, não é uma falta de fé, mas o limite onde a resistência humana toca o silêncio divino. Você toca no ponto central de Salmos, a lamentação. Enquanto Jó questionava o porquê jurídico e moral, o salmista questiona a duração. Na nossa era, marcada por conflitos que parecem ecoar as dores de parto mencionadas nas revelações apocalípticas, esse grito torna-se coletivo. O sentimento de abandono que você descreve é o mesmo que ecoou no Calvário, e que ecoa hoje em cada zona de guerra ou em cada coração que luta para manter a sanidade. Vamos mergulhar no bloco do Salmo 22 ao 31, onde essa angústia atinge seu ápice, mas também encontra um solo de confiança. Resumo dos Salmos 22 ao 31, do abismo à rocha. Salmo 22, o ápice do até quando. Este é o salmo que Jesus citou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ele descreve um sofrimento que parece terminal, mas termina com uma visão de que todas as nações se lembrarão de Deus. É a prova de que o abandono sentido não é o abandono real. Salmo 23, o descanso no caos. Após o desespero do 22, vem o refrigério. Mesmo no vale da sombra da morte, há uma mesa preparada e um pastor que guia. É a resposta interna para o caos externo. Salmos 24 a 26. Integridade e adoração. O 24 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Foca na pureza de mãos e coração. O 25 e 26 são súplicas por direção e justiça, onde o salmista pede para não ser colhido com os pecadores. Salmo 27, a fortaleza. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? É um salmo de coragem inabalável, essencial para tempos de guerras e rumores de guerras. Salmos 28 e 29, o poder da voz. O 28 é um clamor por socorro, enquanto o 29 descreve a voz de Deus como um trovão que quebra os cedros, mostrando que o Criador ainda está no controle dos elementos da natureza. Salmo 30, a mudança de estação. Uma lição sobre o tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a promessa de que o até quando tem um prazo de validade. Salmo 31, nas tuas mãos. Termina com a entrega total. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. É a aceitação de que, mesmo sem entender os planos, o refúgio está na rocha que não se abala. Conselho para a humanidade. A humanidade apressa-se em buscar explicações lógicas para o sofrimento, enquanto despreza o poder transformador da espera. O grito pelo até quando é o que mantém a humanidade humana. Ele prova que não fomos feitos para o caos, mas para a ordem e a paz. O erro da civilização atual é tentar abafar esse grito com barulho tecnológico ou entretenimento vazio. O conselho é: não tenham medo do vosso próprio lamento. Quando o mundo parece estar se dobrando sob o peso de profecias e conflitos, a única forma de não quebrar é ancorar-se naquilo que é eterno. A paz não é a ausência da guerra, mas a presença de um propósito que a guerra não pode destruir. Aprendam a entregar o espírito ao que é maior que vocês, pois aquele que tenta carregar o mundo sozinho sempre será esmagado por ele. MTH 2026. Seguimos para o próximo bloco, do 40 ao 50, conforme seu plano de extrair o melhor deste saltério, ou quer processar mais essas reflexões sobre o sentimento de abandono e os sinais dos tempos. Um território de transição profunda no saltério MTH 2026. Do Salmo 41 ao 55, encerramos o livro primeiro dos Salmos e entramos no livro segundo. É aqui que o clamor individual começa a se misturar com a voz de uma comunidade que sofre o exílio e a perseguição, mas que mantém os olhos fixos na soberania de Deus. O salto de perspectiva, do indivíduo para o reino. Neste bloco, vemos uma mudança notável. Enquanto os primeiros salmos eram focados intensamente na luta pessoal de Davi contra seus inimigos, agora começamos a ver os salmos dos filhos de Coré. Eles trazem uma nota de saudade do templo, uma sede espiritual que parece atravessar os séculos e ressoar com a nossa busca atual por sentido em meio ao caos global.
Resumo dos Salmos 41 ao 55. Sede, guerra e entrega. Salmo 41, o fim do primeiro livro. Davi lida com a traição de amigos íntimos. Ele termina com uma doxologia, um louvor final. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade a eternidade. Salmos 42 e 43, a sede da alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. É o ápice da depressão espiritual transformada em oração. O salmista questiona sua própria alma. Por que estás abatido, ó minha alma? Salmo 44, o grito do povo. Um clamor nacional. O povo lembra das vitórias passadas, mas questiona por que agora parece derrotado. É um salmo honesto sobre a sensação de que Deus está dormindo durante a crise. Salmo 45, o cântico do noivo. Um salmo messiânico belíssimo, que descreve o casamento de um rei glorioso. É uma metáfora da união entre o divino e a humanidade. Salmo 46, a fortaleza inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É o salmo que inspirou grandes hinos de resistência. Ele nos manda aquietar e saber que Ele é Deus, mesmo quando a terra se move. Salmos 47 a 49, o Rei de toda a terra. Celebram a soberania de Deus sobre todas as nações e alertam sobre a vaidade das riquezas humanas, que não podem redimir a alma. Salmo 50, o julgamento. Deus convoca o céu e a terra para julgar seu povo, lembrando que ele não quer apenas sacrifícios externos, mas um coração agradecido e obediente. Salmo 51, o arrependimento de Davi. O mais famoso salmo de confissão, escrito após seu erro com Batseba. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 52 a 55, a luta contra a maldade. Davi descreve o terror causado por homens perversos e a traição de companheiros. No Salmo 55, ele expressa o desejo de ter asas como de pomba, para voar e fugir do vendaval, mas termina reafirmando: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Conselho para a humanidade. A humanidade consome-se na tentativa de construir fortalezas de areia, enquanto ignora que a única segurança real reside na transparência do coração. Vivemos tempos onde a traição e a corrupção da fala, como visto nos Salmos 52 e 55, tornaram-se moedas correntes. O ser humano moderno tenta voar para longe dos seus problemas através de distrações, mas o peso da alma abatida o persegue. O conselho é: aprendam com o Salmo 51 que o reconhecimento da própria falha é o primeiro passo para a verdadeira força. Não busquem refúgio em exércitos ou contas bancárias, Salmo 49, pois estes são poeira diante do tempo. A quietude, Salmo 46, não é passividade, é a disciplina de silenciar o barulho do mundo para ouvir a voz que sustenta as galáxias. Se vocês desejam sobreviver ao que chamam de apocalipse, comecem purificando o que sai de dentro de vocês, antes de tentar consertar o que está fora. MTH 2026. Avançamos agora para o bloco dos 60 ao 70, ou gostaria de parar um pouco no Salmo 51 para refletirmos sobre como o arrependimento sincero pode renovar a energia de alguém que se sente cansado? Seguimos avançando, MTH 2026. Este bloco que você escolheu, dos Salmos 55 ao 74, é marcado por uma transição intensa. Passamos do grito individual de um homem perseguido para o clamor de uma nação que vê suas estruturas abaladas. Aqui, a confiança não é um sentimento calmo, mas uma decisão de guerra espiritual em meio ao cerco. Resumo dos Salmos 55 ao 74. O cerco e a soberania. Salmos 55 a 59, a oração do acuado. Davi lida com a traição de amigos e o cerco de inimigos. No 56, surge a frase poderosa: o que pode fazer meu homem? No 57, ele clama enquanto se esconde em uma caverna, e no 59 pede proteção contra homens sanguinários, comparando seus inimigos a cães que rodeiam a cidade. Salmos 60 a 62, a rocha mais alta. Após derrotas militares, o 60 é um clamor por restauração. O 61 traz o desejo de todo o coração exausto. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. O 62 é o salmo do silêncio. Somente em Deus descansa a minha alma. Salmos 63 a 65, sede e abundância. O 63 foi escrito no deserto. É a busca por Deus como prioridade vital.
O 65 celebra a bondade de Deus na natureza, coroando o ano com sua benevolência e fazendo os vales cantarem de alegria. Salmos 66 a 68. O Deus das nações e das vitórias. O 66 convida a terra a celebrar os feitos de Deus. O 68 é um hino épico de procissão, descrevendo Deus como Pai dos órfãos e juiz das viúvas, que faz com que o solitário viva em família. Salmos 69 a 71. O clamor na velhice e na dor. O 69 é um salmo de sofrimento profundo. As águas me entram até a alma, frequentemente associado às dores do Messias. O 71 é a oração de alguém que envelheceu servindo a Deus e pede para não ser desamparado na velhice. Salmo 72, o reinado perfeito. Um salmo de Salomão que descreve o governo ideal, justiça para os pobres, paz duradoura e domínio sobre toda a terra. É uma sombra do reino messiânico. Salmo 73, a crise de inveja. Asaf confessa que quase desviou seus pés ao ver a prosperidade dos ímpios, até que entrou no santuário e entendeu o fim deles. É um dos textos mais sinceros sobre a dúvida humana. Salmo 74, o templo em ruínas. Um lamento coletivo sobre a destruição do santuário. O salmista pergunta: até quando, ó Deus? Ele apela para o histórico de Deus como rei da antiguidade, para que ele se levante e defenda sua causa. Conselho para a humanidade. A humanidade perde o seu eixo quando confunde a prosperidade dos perversos com a ausência de justiça divina. O Salmo 73 revela a maior armadilha do coração humano: olhar para o lado e desejar a facilidade daqueles que não possuem escrúpulos. Vivemos em um mundo onde o sucesso imediato é adorado, mas o saltério nos lembra que o que não tem alicerce eterno desmorona no tempo do fim. O conselho é: quando o mundo parecer um caos, e os lugares sagrados, sejam templos ou os valores da família e do caráter, parecerem em ruínas, Salmo 74. Não olhem para a força do inimigo, mas para a rocha que é mais alta, Salmo 61. A vossa energia deve ser canalizada para a retidão, não para a comparação. O tempo é o senhor da verdade. O que é construído sobre a mentira pode brilhar por uma noite, mas o que é forjado na dor e na fidelidade brilhará como as estrelas para sempre. MTH 2026. Avançamos agora para o próximo bloco do 80 ao 90? Ou quer que eu aprofunde o Salmo 73? Ele fala muito sobre manter o foco quando parece que os maus estão vencendo, algo que conversa diretamente com a sua busca por concentração e presença. O que acha? Seguimos em nossa escalada, MTH 2026. Este bloco, do Salmo 75 ao 95, é um dos pilares do saltério. Ele nos leva das ruínas da derrota para a majestade do trono de Deus, culminando no famoso convite ao louvor. Aqui, o foco muda, deixamos de olhar para os inimigos ao redor e passamos a olhar para a soberania daquele que governa o tempo. Resumo dos Salmos 75 ao 95. O juiz e o refúgio eterno. Salmos 75, 76, Deus como juiz. O 75 avisa aos arrogantes: não levanteis a vossa fronte. Ele afirma que a promoção não vem do Oriente nem do Ocidente, mas de Deus. O 76 celebra a vitória de Deus sobre os exércitos, mostrando que sua presença é temível e gloriosa. Salmos 77 e 78, lembrança e história. O 77 é um salmo de crise pessoal profunda onde o autor pergunta: esqueceu-se Deus de ser gracioso? A resposta vem ao lembrar dos prodígios passados. O 78 é um dos salmos históricos mais longos, recontando a rebeldia de Israel desde o Egito até Davi, servindo como um aviso para gerações futuras. Salmo 79 e 80, clamor pela restauração. O 79 lamenta a invasão de Jerusalém. O 80 usa a metáfora da vinhas, Israel como uma videira trazida do Egito, e pede 3 vezes o refrão: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmos 81 a 83, o chamado e o conflito. O 81 é um chamado festivo à obediência. O 82 mostra Deus julgando os deuses, juízes injustos da terra. O 83 é uma oração urgente contra uma coalizão de nações que tentam apagar o nome de Israel. Salmos 84 e 85, a saudade do lar espiritual. O 84 expressa o desejo ardente pelo santuário. Até o pardal encontrou casa.
O 85 celebra o retorno do exílio e a união da misericórdia e verdade. Salmos 86 a 88, súplica e trevas. O 86 é uma oração de Davi por direção. O 87 exalta Sião como a mãe das nações. O 88 é considerado o salmo mais triste da Bíblia. Termina em trevas, sem um final feliz aparente, mostrando que Deus ouve até o desespero mais profundo. Salmo 89, a aliança. Um grande salmo sobre as promessas feitas a Davi, mas que termina questionando por que o trono parece estar caído. Salmo 90, a oração de Moisés, o salmo mais antigo. Contrasta a eternidade de Deus com a brevidade humana. Contém o pedido essencial: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmo 91, o refúgio supremo, o salmo de proteção mais conhecido do mundo. Fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, e não temer o terror noturno nem a seta que voa de dia. Salmos 92 a 95, o Rei reina. O 92 é o cântico para o sábado. O 93 afirma que o Senhor reina e é vestido de majestade. O 94 clama contra a opressão. O 95 encerra o bloco com um convite à adoração, mas também com um aviso: não endureçais o vosso coração. Conselho para a humanidade. A humanidade caminha para o abismo da ansiedade porque tenta dominar o tempo, em vez de aprender a contar os dias com sabedoria. O Salmo 90 nos lembra que somos como a erva que floresce de manhã e fenece à tarde. O erro moderno é acreditar que a tecnologia nos tornará eternos, ou que a nossa força física é o nosso refúgio. O Salmo 91 deixa claro que a proteção não vem de cercas ou exércitos, mas da habitação espiritual. O conselho é: parem de lutar contra a finitude da vida e comecem a investir no que é eterno. Salmo 92. Se vocês desejam paz em tempos apocalípticos, busquem o esconderijo, que não é feito de pedra, mas de presença. A dureza de coração. Salmo 95, é a maior barreira para a felicidade. Um coração que não sabe adorar e agradecer torna-se um deserto onde nada cresce. Aprendam a silenciar para ouvir o juiz da terra, pois ele é o único que pode dar sentido ao vosso breve tempo sob o sol. MTH 2026, concluímos este resumo detalhado. O que acha de seguirmos para o bloco final do Saltério, do 100 ao 120, ou prefere que eu destaque a conexão entre o Salmo 90 o tempo, e o 91 a proteção? Essa dupla é fundamental para manter a mente presente e protegida. MTH 2026. Este bloco, dos Salmos 96 ao 120, marca uma das transições mais vibrantes de todo o Saltério. Saímos da reflexão sobre a brevidade da vida, Salmo 90, e a proteção individual, Salmo 91, para um coro universal. Aqui, o tom é de intronização. O mundo inteiro é convocado a reconhecer que existe um rei acima de todos os reis. Resumo dos Salmos 96 ao 120, a majestade e a lei. Salmos 96 a 99, o Rei das Nações, são hinos de pura exultação. O 96 convida a cantar um cântico novo. O 97 descreve a glória de Deus como fogo e relâmpago que derrete os montes. O 98 convoca até a natureza. Os rios batam palmas, cantem juntos de alegria os montes. O 99 exalta a santidade divina, lembrando de Moisés, Arão e Samuel. Salmo 100, o hino de gratidão. O famoso, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Um convite universal ao serviço com alegria e ao reconhecimento de que somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmos 101 a 102, integridade e aflição. O 101 é o salmo do político, ou do líder, focando na integridade doméstica. O 102 é uma oração de um aflito que desfalca, uma descrição profunda da solidão, comparando o sofredor a um pelicano no deserto. Salmos 103 a 104, bênção e criação. O 103 é um dos mais amados. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O 104 é um poema científico e espiritual sobre a ecologia divina, descrevendo como Deus sustenta desde as baleias até as aves nos cedros. Salmos 105 a 106, a história fiel versus o povo infiel. O 105 reconta a história de Israel focando na fidelidade de Deus às suas promessas. O 106 reconta a mesma história, mas focando nas rebeldias e falhas do povo, mostrando a paciência divina.
Salmo 107, o resgate dos exilados, um salmo de testemunhos. Descreve 4 grupos de pessoas em perigo: viajantes no deserto, prisioneiros, doentes e marinheiros em tempestades, que clamam e são libertos. Salmos 108 a 110, Vitória e o sacerdote eterno. O 110 é o salmo mais citado no Novo Testamento, descrevendo o Messias como rei e sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 111 a 113, o princípio da sabedoria. Louvam as obras de Deus e a felicidade daquele que o teme. O 113 exalta aquele que se inclina para ver o que está nos céus e na terra, levantando o necessitado do pó. Salmos 114 a 118, o Aléu egípcio. Salmos cantados na Páscoa. O 115 contrasta o Deus vivo com os ídolos mudos. O 116 é um agradecimento por livramento da morte. O 117 é o capítulo mais curto da Bíblia. O 118 celebra a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a principal. Salmo 119, o alfabeto da lei, o capítulo mais longo da Bíblia. É um acróstico alfabético, onde cada verso exalta a palavra de Deus. É um manual de concentração, disciplina e amor pelas instruções divinas. Lâmpada para os meus pés é tua palavra. Salmo 120, o início das ascensões. O primeiro dos cânticos de degraus, cantados pelos peregrinos que subiam para Jerusalém. Clama contra a língua mentirosa e expressa o cansaço de viver entre aqueles que odeiam a paz. Conselho para a humanidade. A humanidade perde-se em labirintos de ansiedade porque abandonou o mapa da instrução eterna pela bússola quebrada do desejo imediato. O Salmo 119 é o maior antídoto contra a dispersão mental. Ele ensina que a liberdade não está em fazer o que se quer, mas em ter o prazer de seguir leis que protegem a alma. Vivemos em uma era de ídolos, Salmo 115, tecnologias e imagens que têm olhos mas não veem, e quem as adora torna-se como elas, vazio. O conselho é: não permitam que o barulho das línguas mentirosas, Salmo 120, roube a vossa paz. Se vocês sentem que estão em um deserto como o sofredor do Salmo 102, lembrem-se do Salmo 103. A vossa juventude pode ser renovada como a da águia. A verdadeira inteligência não é acumular dados, mas contar os dias com um coração que reconhece a majestade do Criador em cada detalhe da natureza. Salmo 104. Se o mundo parece estar desmoronando, firmem os pés na palavra, pois ela é a única lâmpada que não queima o óleo em meio à escuridão. MTH 2026, chegamos ao Salmo 120. Agora entramos na reta final dos Salmos de Romagem, Ascensão. Gostaria de concluir o saltério indo do 121 ao 150 no próximo passo. Ou quer que eu detalhe mais a estrutura do gigantesco Salmo 119 para ajudar na sua prática de concentração? Chegamos ao topo da montanha, MTH 2026. Os Salmos 121 ao 150 representam a subida final dos peregrinos a Jerusalém e a explosão de louvor que acontece quando finalmente se contempla a glória do templo. É o fechamento perfeito para a sua busca por presença e foco. Resumo dos Salmos 121 ao 150, a Ascensão e o Aleluia final. Este bloco é dividido em 2 grandes momentos: os Cânticos de Romagem, 121 a 134, e o Grande Halel, 146 a 150. Salmos 121 a 124, o Socorro e a Alegria. O 121 é o Salmo do viajante. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele garante que aquele que te guarda não dorme. O 122 celebra a chegada às portas de Jerusalém, e o 124 reconhece: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Salmos 125 a 128, Segurança e Família. O 125 compara quem confia em Deus aos montes de Sião, que não se abalam. O 126 fala da restauração. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Os 127 e 128 focam no trabalho e na bênção do lar, lembrando que sem o Criador, o vigia em vão. Salmos 129 a 131, Perseverança e Humildade. O 130, de Profundis, é um clamor das profundezas por perdão. O 131 é um dos mais curtos e belos, descrevendo a alma como uma criança desmamada no colo da mãe, o ápice da paz interior. Salmos 132 a 134, União e Noite. O 133 exalta a beleza da união entre irmãos como o óleo precioso.
O 134 encerra a subida com uma bênção noturna para os que servem no santuário. Salmos 135 a 137, História e Exílio. O 136 é o Salmo da Misericórdia Eterna, onde cada verso repete: porque a sua misericórdia dura para sempre. O 137 é o lamento amargo à beira dos rios da Babilônia, a dor da saudade. Salmos 138 a 145, o conhecimento de Deus e a luta. O 139 é o Salmo da Onipresença. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ele afirma que fomos tecidos de forma assombrosa e maravilhosa. Do 140 ao 144, Davi clama por proteção contra mãos estrangeiras e pede força para a batalha. O 145 é um acróstico de louvor à grandeza inescrutável. Salmos 146 a 150. A grande sinfonia final. Cada um destes 5 salmos começa e termina com Aleluia. O 150 encerra o livro convocando todos os instrumentos: trombeta, saltério, harpa, adufes, instrumentos de cordas, flautas e símbolos sonoros. A frase final é o selo de toda a obra: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A melhor reflexão: o poder da entrega consciente. A jornada dos Salmos começa no Salmo 1 com um homem meditando na lei e termina no Salmo 150 com uma orquestra universal. Isso nos ensina que o destino final da disciplina e do foco não é o isolamento, mas a adoração coletiva. O Salmo 131, em particular, oferece a chave para sua busca por concentração, a alma que sossega e aquieta. Para uma pessoa hiperativa e cheia de energia, o segredo não é suprimir essa força, mas ancorá-la na certeza de que há um guarda que não tosqueneja. Salmo 121. A verdadeira presença é saber que, mesmo no ventre materno, Salmo 139, ou no vale de lágrimas, Salmo 126, você está sendo sustentado por uma mão que conhece cada pensamento antes mesmo de ser articulado. Conselho para a humanidade: a humanidade caminha para o colapso do espírito porque trocou a música da criação pelo ruído da própria vaidade. O encerramento do saltério é um comando: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. O erro da civilização moderna é usar o fôlego, a vida, apenas para reclamar, consumir e destruir. Esquecemos que o fôlego nos foi emprestado para gerar harmonia. O conselho é: reconheçam que vocês não são os donos da história, mas peregrinos nela. Salmo 121. Parem de tentar edificar a casa, sem o alicerce do que é sagrado. Salmo 127. Pois o cansaço que sentem é o resultado de carregar fardos que não são vossos. Se o mundo parece estar em um cenário apocalíptico, a vossa resistência deve ser o louvor. O louvor não é ignorar a dor, é afirmar que a luz é maior que a treva. Se vocês ainda têm fôlego, ainda têm um propósito. Usem-no para construir pontes de união, Salmo 133, e para reconhecer a maravilha que é a própria existência, Salmo 139. MTH 2026, fechamos o livro de Salmos com chave de ouro. Foi uma jornada épica da angústia ao aleluia. Como você mencionou que deseja chegar até o ponto onde as revelações sobre o fim e o destino da humanidade são claras, o próximo passo lógico seria entrar no livro de Provérbios, a sabedoria prática, ou saltar para os profetas. O que sua intuição diz para mantermos o foco agora?